Neste momento, meus irmãos, eu gostaria de convidar o pastor Remy. Pastor Remy, ele foi uma das pessoas que recebeu uma chamada específica de Deus. Deus o trouxe lá de Santa Catarina. Pastor Remy é uma das histórias lindas que há no Ministério Restauração, porque aconteceu com ele muito parecido com o que aconteceu com os 3 reis magos, os chamados os magos, que vieram do Oriente atrás ver onde é que estava o menino. Aleluia. Muito parecido aconteceu com o pastor Remy. E ele vai dar um breve testemunho a respeito deste assunto. Meus amados irmãos, vamos deixar Deus nos usar. Nunca pense que é loucura. Nunca pense. E escute uma coisa, eu vou dizer uma frase e você vai repetir. Diga assim, diga o seu nome. Por exemplo, eu digo Humberto, vai lá, diga o seu nome. Mais uma vez, Humberto. Nunca desprezes o dia das coisas pequenas, porque quando começamos com Deus, as coisas pequenas se tornam grandes. Agora tem que ser com Deus, né? Tem que ser com Deus. Porque quando é da tua cabeça, aí é só confusão. Pastor Remy Ló. Pai do Senhor, glórias a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz por fazer parte desses 20 anos. E Deus foi tão bom comigo que eu estou desde 2004. Embora não merecia, nem tinha condições de entender Deus, não era um homem tão espiritual, mas o meu Deus teve misericórdia comigo. Quantos que Deus usou de misericórdia, que diga glória a Deus. No ano de, mais ou menos no ano 2000, Deus começou a falar conosco que viria um avivamento do sul, mais ou menos no ano 2000. E Deus, os tempos foram passando, e eu também não era tão antigo na fé na época, eu deveria ter uns 8 anos, 7, 8 anos de fé, nem sabia o que era avivamento. O que é avivamento? Até pensava que fosse um vento, né? E encheu toda a casa. E Deus foi falando de tal maneira, e aqui nesse ginásio tem vários irmãos que testemunharam em tudo que Deus falou. E Deus foi apertando e dizendo, olha, eu tenho pressa. Mas não existia nada no sul. No sul a gente só sabia que existia uma igreja, perdão dos irmãos, mas uma igreja morna, uma igreja fria, mundana. Eu não tenho outra palavra, irmãos. Então a gente não esperava nada do sul, mas Deus dizia que viria do sul. E foi falando com vários irmãos, dando sonho, dando revelação. E por incrível que pareça, o pastor Humberto é bem conhecido no Brasil. Ninguém de nós conhecia o pastor Humberto, nem havia visto falar. Existe tanto pregadores de renome, mas sempre é para o norte, né? Para o sul. E Deus foi falando de uma tal maneira que nós não tinha como resistir a Deus. E eu quero dizer para os irmãos que eu amava a igreja onde estava. Eu tinha muitos amigos, eu era coordenador de jovens. Todo o tempo que fiquei lá, trabalhei
trabalhei com jovens e amava o trabalho que fazia. Fazia com alegria e amava muito meu pastor. Mas Deus dizia, se tu aleluia, se tu não me der os ouvidos, eu vou te colocar em um leito. Eu nem sabia o que Deus queria. Eu achava que eu estava louco, ou que Deus enlouqueceu. E Deus falava, eu tenho pressa. E um dia eu posso chorar? Aleluia. Eu estava em Camboriú, naquele congresso que existe lá, e ao meu lado sentou um pastor, que é aqui do sul. E eu não gostava de ir no congresso, mas a minha esposa gostava. Então eu ia por ela. Mas eu conhecia o sistema e não conseguia. Eu acho que eu pecava, então eu não gostava de ficar afastado para não pecar, não murmurar, sei lá. E comecei a contar para esse pastor o que Deus estava falando comigo. E falei para ele, eu acho que é a tua igreja. Ele é de outro ministério aqui no sul. Ele disse para mim, não. Isso foi no final de abril de 2004. Ele falou para mim, não, esse homem, esse ministério não é o nosso. Esse homem é o Schmidt. E eu perguntei para ele, quem é o Schmidt? Ele disse assim, eu vou falar as palavras dele. O Schmidt é um anjo de Deus. Vai atrás do Schmidt agora, porque senão tu vai pecar. Vai atrás dele. Faz 15 dias que ele se desligou da Assembleia de Deus e fez um pronunciamento no rádio. Esse homem vai abalar o mundo. Aleluia. 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 Ele disse, esse homem vai sacudir o mundo, e esse homem é um anjo. Não tem, eu vou falar as palavras dele, não tem homem na terra igual o Schmidt. Aleluia, dá um glória a Deus bem alto, por favor. E chegou um profeta assim para mim, naquele dia, naquela hora, naquele instante, tinha um pé de árvore bem na minha frente, seco. O profeta falou assim, ó, vai começar feinho igual isso aqui, mas vai brotar e os ramos vão alcançar todo mundo. Aleluia. Eu cheguei em casa, uma irmã bem simples, disse, pastor, eu sonhei que nasceu um pé de videira do teu quintal, e as ramos alcançavam o mundo todo. Aleluia. Esta obra não nasceu no coração do pastor Beto, essa obra nasceu no coração de Deus. Aleluia, aleluia, essa obra de Deus. E eu vim aqui, fui pregar em Bento Gonçalves, e uma igreja em Bento Gonçalves, passei aqui, tinha o congresso, e eu já sabia que tinha um congresso de missão, conferência missionária, eu acho que era 12 de julho de 2004. Eu estava com pressa, mas eu esperava o Schmidt encontrar um alemão, né? E um homem velho também. Aí tinha um senhor de idade dirigindo o culto, agora nós vamos passar, eu não sei quem era, agora nós vamos passar para o nosso presidente, agora eu vou conhecer o alemão, e vem esse homem bem penteado, né? Não tem nada a ver com o alemão,
e me disseram que ele era juiz. Eu pensei assim, é um vaidosinho que... Pensei comigo, eu acho que não é uma coisa nenhuma. Novinho, amando uma mocinha, deu um medo, irmão. Aí depois, quando eu fui falar com ele, ele começou a contar como Deus falava com ele. Era semelhante àquilo que Deus falava conosco, do ramo, de alcançar o mundo todo. Era semelhante. Disse, meu Deus, como Deus é bom. Eu não era um homem tão espiritual, nem de jejum, nem de oração. Como que Deus foi se manifestar por uma pessoa que nem buscava isso, só a misericórdia dele que me alcançou a igreja na Palhoça, em Santa Catarina. Ai, nos alcançou. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos. Essa obra não está aqui porque tinha o pastor Schmidt. Essa obra está aqui porque tinha Deus na vida do pastor Schmidt. Toda honra e toda glória pertence a Deus. Assim como Deus me chamou sem merecer, sem ter condições espiritual de ver Deus, Deus chamou o pastor Schmidt para liderar esta obra e alcançar o mundo todo. E eu digo, pastor Humberto, eu não sei se eu fui igual os magos, mas igual Cornélio, vi um anjo, e o anjo disse, chama o Schmidt, e ele te dirá o que tu tens que fazer. Deixa eu lhe dar um abraço. Aleluia, Deus abençoe, irmãos, essa obra de Deus. Você pode não fazer muito, só não atrapalha. Vamos unir nossas poucas forças e vamos fazer grandes obras, e realmente vamos alcançar o mundo todo. Que Deus abençoe. E aí, Schmidt, diga o que nós temos que fazer, mesmo que às vezes a gente diz, eu não posso, eu não sei, mas nós vamos lutar junto.